Vamos nos colocar em pé, abrir a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Pastor Elimar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18. Paulo está dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que Deus aplique a exposição de a sua palavra nos nossos corações. Podeis assentar. Os irmãos sabiam que os movimentos caóticos da história da humanidade estão chegando ao fim? Nós não vamos ligar ao repórter e dizer: está acontecendo isso na França, está acontecendo isso na Turquia, está acontecendo isso na Síria, está acontecendo isso no Irã, está acontecendo isso em Bagdá e no mundo todo. Está chegando o momento, está chegando a hora. E, meus irmãos, precisamos então viver e caminhar, meus irmãos, o vocabulário acerca da volta de Cristo. Então, toda ceia o pastor vai pregar usando palavras a respeito da volta de Cristo. A própria ceia, quando está escrito em 1 Coríntios 11, disse Paulo que nós iríamos fazer isso até que ele voltasse. Por isso nós estamos fazendo. Meus irmãos, uma expressão comum no círculo evangélico nosso é a palavra arrebatamento que nós acabamos de ler. Essa palavra do original é arpagesometá. Essa palavra arpagesometá significa apanhar e transportar de súbito. Na linguagem de hoje é um sequestro. Por isso, logo depois que Paulo falou isso no capítulo 4, ele começa no capítulo 5 dizendo: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não se necessitais que vos escreva, porque o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Vocês devem saber muito bem disso. E eu quero me deter nessa palavra, o dia do Senhor. No vocabulário do Novo e do Velho Testamento, meus irmãos, a volta de Cristo, a primeira coisa que aparece é o dia. Meus irmãos, este é o dia do grande acontecimento da igreja, que a igreja espera, que a igreja aguarda. E muitas vezes, meus irmãos, a palavra é chamada o dia. Olha o que diz a palavra: muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, e eu vos direi: não os conheço. Jesus dizendo: muitos terão naquele dia de dizer, e eu direi: não os conheço. Em teu nome nós fizemos sinais, prodígios. Ele disse: eu não vos conheço. Paulo, quando estava escrevendo, então, diz nessa palavra: eis que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Noutra expressão, ele diz assim: Deus manifestará e tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará e declarará.
O irmão leia o Novo Testamento e o Velho Testamento, sublinhando essa palavra dia. Ele disse um dia a respeito de Onesíforo, que era seu companheiro de ministério: o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia. Em 2 Timóteo ele fala disso. Quando ele chega então, meus irmãos, quando nós chegamos então à Epístola dos Hebreus, ele exortou a todos os cristãos. O escritor, a gente não sabe se foi Paulo ou Barnabé, não temos certeza, para não negligenciar a nossa congregação, como é costume de muitos, tanto mais quando vedes que o dia do Senhor se aproxima. Não negligencie a sua congregação, a sua igreja, quanto mais porque o dia do Senhor se aproxima. Eu fico pensando, se o arrebatamento fosse hoje. Agora, irmãos, o termo dia não é somente no Novo Testamento. Eu vou escolher somente uns poucos, e num livro só, do Velho Testamento, para o irmão compreender isso. Olha o que está escrito lá em Malaquias, no capítulo 3, no verso 17. Começando com 16. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram francamente, frequentemente, um ao outro. E o Senhor atentou e o viu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Popá-los-ei como um homem popa a seu filho que o serve. Naquele dia eles serão para mim joias. Mais um pouquinho adiante, Malaquias no capítulo 3, o verso 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do orive e como o sabão dos lavandeiros. Verso de número 5. Agora capítulo 4, verso 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Capítulo 4, primeiro. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos, todos os que cometem impiedade, serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. O dia do Senhor está chegando a qualquer momento, a qualquer instante. E, meus irmãos, isso é significativo porque o Senhor está nos ensinando na sua palavra. Paulo diz sempre mais isso, o dia do Senhor. Noutras expressões ele usa o dia de Cristo Jesus. Agora, eu quero me deter mais nessa palavra, parousia. Essa palavra parousia, meus irmãos, no Novo Testamento, no grego clássico tinha um significado interessante, meus irmãos. Significava apenas a chegada de alguém. E quando era no conceito político, meus irmãos, era do governador, era do príncipe, era do rei. E quando ele chegava, meus irmãos, sabe o que havia? A cidade se preparava. Diz um texto de um dos papiros, eu estudando, que quando então, um daqueles reis daquele tempo, chegou para entrar na cidade, Adriano, meus irmãos, diz lá, nós corremos por demais, limpamos as ruas, preparamos tudo, cunhamos moedas, tudo para receber o nosso Senhor Adriano. Foi esta palavra que Paulo usou demais no Novo Testamento, dizendo da
parousia da chegada de Jesus. Por isso, quando ele entrou em Jerusalém, lembra que estendiam mantos no chão? Lembra que traziam palmas e dizia: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor? Porque ali estava chegando o verdadeiro rei, a parousia, a chegada daquele que é soberano e Senhor sobre todos os senhores. Agora, meus irmãos, presta atenção no que Paulo está dizendo lá em Tessalonicenses. Olha o que ele está dizendo. Não sejais ignorantes. Questionaram a ele a respeito, e os que morreram, Paulo? Ele disse: não tem problema demais nisso. Não tem. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que nele dormem, Deus os tornará a trazer. E eu vos digo, pois, essas palavras, que nós que ficarmos vivos, não chegaremos primeiro, não. É isso que ele está dizendo, dos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Quando eu leio esse texto, eu digo: que coisa linda. Então, antes do Senhor me arrebatar, lá vem minha mãe, lá vem minha filha, lá vem meu sogro, lá vem minha sogra. E eu comecei a lembrar de todas as pessoas da minha família. Nós vamos nos encontrar todo mundo aqui. Aí o Senhor vai enxugar, viu, pastor Mariano? Olha, lá vem Carmen. Dos nossos olhos toda lágrima. Todos nós então, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. É essa, meus irmãos, a parousia, a vinda do soberano. Então toda a igreja, todo o corpo de Cristo deve estar solenemente preparada para receber, não o homem lá fora, mas o Filho do homem. A outra palavra que define a vinda, além do dia da parousia, é a palavra epifania. Essa palavra epifania, meus irmãos, significa não somente a chegada, mas é o brilho, a glória e a manifestação. Assim como sai o relâmpago do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será na epifania, na vinda do Filho do Homem. O sol não dará sua luz, as estrelas cairão do céu. É a manifestação, é a revelação da glória do Senhor. Meus irmãos, Paulo está escrevendo, dizendo isso: e então ele aparecerá. É esse o texto que nós temos que compreender, meus irmãos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com voz de trombeta. E os que morreram em Cristo Jesus, não somente, meus irmãos, a parousia, mas a epifania, a manifestação da glória dele e a chegada dele. Agora, irmãos, aprendam isso. Quando ele estiver voltando, diz a palavra de Deus que nós estaremos voltando com ele. Ali no capítulo 24 de Mateus, disse: um será tomado, outro será deixado, quem estiver no telhado. É então a separação que ele fará. E quando ele estiver voltando nas nuvens, então agora, primeiro haverá o arrebatamento, meus irmãos, e então agora vai acontecer isso aqui, que nós muitas das vezes nos esquecemos, e nós passamos de longe, não percebemos o que está a acontecer na história da humanidade. É o anticristo, meus irmãos, que certamente já está aí. E Paulo escreve isso aos Tessalonicenses. Meus irmãos, nos últimos dias, quando aconteceu o arrebatamento,
Subirá então esse poder, lá em Daniel no capítulo 8 fala desse homem. E meus irmãos, não virá o cenário mundial senão depois do arrebatamento. Por isso que Paulo está dizendo aqui, olha, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor, olha aqui, esta vinda, a parousia, e pela nossa reunião com Ele, nosso encontro com Ele, é o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, alguém que ensina o que não deve, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se do dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando eu estava convosco? E agora, vós sabeis que o que detém para o seu próprio tempo seja manifestado. Olha o que ele está dizendo. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Sabe quem é que resiste? É o Espírito Santo de Deus que resiste o anticristo aqui. Sabe por quê? Porque ele habita e está no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então, quando a igreja é arrebatada, aquele que resiste o Espírito do Senhor é retirado com a sua igreja. E então será levantado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor, olha o esplendor, a epifania da sua vinda, da sua parousia. Nós precisamos, meus irmãos, compreender isso, que agora está acontecendo na história. O anticristo, meus irmãos, ele vai governar, vai mandar aqui quando a igreja já estiver sendo arrebatada, porque vai haver um consenso, meus irmãos, internacional, um homem forte, poderoso, que vai oferecer. Por isso Paulo diz em 1 Tessalonicenses, quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Ele vai governar com espírito de engano. Meus irmãos, eu pensei que ninguém era enganado, não. Meus irmãos, quando eu vejo a nossa nação, aquele Senado, uma pessoa só, engana toda a nação, todos que estão ali, e tem medo de votar contra ele. E ainda aparece pastor na televisão defendendo o homem que manda dinheiro para o programa. É isso, meus irmãos, os dias dele estão chegando. Será inteligente, será persuasivo, meus irmãos. Olha, ele vai controlar a economia do mundo. Só o irmão lê Apocalipse 13, de 16 a 17, vai ver isso acontecer. E, meus irmãos, ele será assistido por um falso profeta. Vai levantar alguém no meio da humanidade, vai pregar e vai apontar para ele. Só é ler Apocalipse capítulo 13, de 13 a 18, o irmão vai encontrar. Ele fará então mais tarde quebrar aliança, ele vai enganar até Israel. Israel vai assinar com ele um tratado de paz, irmãos, mas ele vai quebrar esse tratado de paz e ele vai se declarar Deus e querer centrar no trono de Israel. Aí é que Israel se levantará. Aí sai a história dos 144 mil, aqueles assinalados para clamarem ao Senhor. Ele será preso por 1 milênio, por 1000 anos, quando então o Senhor vier e restabelecer o seu reino, e nós vamos governar no milênio com Cristo Jesus.
A ceia desta noite diz: façamos isso até o dia do Senhor, até o dia da parousia, até o dia da Epifania. Que Deus nos abençoe.